24 de agosto de 1975. O que era um domingo festivo de comemorações pelo Dia do Soldado se tornou uma data marcada por uma das maiores tragédias que a Paraíba já viu. O grupamento de engenharia instalou na lagoa uma espécie de uma balsa para fazer passeios com as pessoas, né, com a sociedade civil. Já tinha acontecido no ano anterior e não houve nenhum problema. Era uma embarcação de carga que o Exército utiliza dos rios, de transportar equipamento de um lado para o outro. E uma coisa sem segurança nenhuma. Era duas taubas longas e entre essas duas taubas agrupado como se diz assim, um instrumento na forma de uma xícara. E a cada xícara daquela cabia de 30 a 40 pessoas. Muita gente para ir na balsa. Fazia fila do lado, fila do outro. Aí, essa balsa, dava a volta todinha na lagoa, voltava, desembarcava em outras pessoas. E assim foi. Quando chegou na vez do meu sobrinho, aí encheu a balsa. Aí ele disse assim, ainda botou o pezinho para subir. Aí ele disse, não, você é muito gordinho, fica para a próxima. Meus dois irmãos, meus dois colegas, a gente ficou numa divisória normal. Eu me lembro como hoje que quem estava controlando era um capitão. O capitão perguntou a mim que se eu estava acompanhado, se a gente estava acompanhado. A gente disse que não. Aí ele disse, então desce, só vai quem estiver acompanhado. Aí a gente desceu. Mas já tinha mais de 150, já estava perto de 200, o piloto disse, eu não levo. Vocês desçam que eu só vou levar a carga suficiente. Mas a insistência foi tão grande das pessoas que queriam ir no barco, principalmente crianças, que o piloto terminou, o piloto era um sargento do Exército, terminou cedendo. Vamos ver o que é que vai dar. O sol já estava quase se pondo quando uma estranha movimentação no interior da embarcação mudou o rumo da história. E o que aconteceu? Eu fiquei olhando, o barco foi se afastando, se afastando. E de repente eu notei que o barco começou a afundar. As pessoas gesticulando, outras gritando, os adultos pegavam os filhos e já botavam no braço assim. Aí eu pensei comigo, esse barco está afundando. Quando o barco saiu da borda da lagoa, que avançou cerca de 50 metros, alguém na parte posterior do barco gritou que estava entrando água. Quando deu esse grito, as pessoas que estavam por perto correram para frente do barco. Aí no pavor todo mundo foi para frente, desequilibrou o barco e ele começou a afundar. Tinha uma lancha que ela dava um círculo nela todinha. Aí formava uma onda. Essa onda que estava entrando na balsa. Não era outra coisa não, porque toda vez que ela dava aquele lance de onda. Aí enchendo as divisórias. A água ficou lavando meus pés, a água de tão lotado que o barco estava. Então o barco saiu. Quando o barco chegou, eu acredito, uns 5 ou 6 metros, eu acho que é essa, da fonte, certo? Veio um jato de água muito forte, tá certo? De baixo para cima. Isso fez com que o pessoal que estava na frente fosse para o meio e o pessoal do meio viesse para trás, ao ponto do motor já querer falhar. Então nesse impacto, vai para lá, vem para cá, as braçadeiras quebraram. No que as braçadeiras quebraram, ela escorregou na tábua e já foi caindo dentro d'água. Aí fazia compressão, o pessoal que soubesse nadar, tudo bem, que não sabia. Não dividir o peso como deveria ter sido, né? Equilibrado. E quando a bicha estava com excesso de peso de um lado, aí o lado cedeu e entrou um pouco d'água. Ele disse que viu quando um soldado lá gritou, tá entrando água. Quando a gente vinha, estava dando no rádio do carro que a balsa da lagoa estava afundando. Aí, vamos embora para lá, vamos embora. Aí a gente veio embora para aqui, eu pensando dentro dos meus amigos, que minha irmã estava aqui, que ela é aniversariante do dia, e eu vim para cá.
Aí a gente conseguiu chegar na lagoa, eu saí correndo a pé, fui lá para o lado do barco onde a balsa estava arriando, e eu fui dentro d'água, não encontrei minha irmã, mas eu encontrei outras crianças, onde eu socorri umas 4 ou 6 crianças, não me lembro bem, aí foi mais de 3. Inclusive o último já chegou meio assim, quase morto, né? Então, quando a primeira portada quebrou, eu já fiquei a segunda quebrou, eu pulei. Certo? Eu pulei e fui em direção à fonte, pensando eu que ia chegar e ia pegar. Mas a gente não deu. E eu me assombrei com muito fio. Fio, acho que era da coisa elétrica, né? Aí eu olho para trás, vi aquele tumulto. Mas estava só Jesus sabe como é que estava. Mais de 200 pessoas se afogando. Mãe com filho, filho com pai, irmão, aquela tumulto toda. Aí eu não tive outra ideia de vou ajudar esse pessoal. Aí vim nadando por baixo, quando eu tinha a ideia que eu ia sair próximo de uma tauba sem que ninguém me pegasse, eu dei um impulso, já fui, realmente peguei a tauba, e me sentei na tauba. Aí fiquei pedindo calma e ouvindo aquele tumulto, meu Deus, só criança demais, tinha criança demais. Essa agonia toda deve ter gerado assim, uma faixa de umas meia hora. A essa altura, vinha passando na lagoa o sargento Reginaldo Calixto, sargento da Polícia Militar, de folga, a paisano. Quando ele viu o desespero do povo dentro d'água, se batendo, principalmente muita criança, do jeito que ele estava, mergulhou na lagoa, com roupa e tudo. Conseguiu tirar uma criança, colocou ali na grama, né, na borda da lagoa, mergulhou de novo, trouxe outra criança, deixou na borda da lagoa, mergulhou de novo. Aí lá, nesse terceiro mergulho, ele foi... 2 crianças, no desespero, se atracaram com ele e ele não conseguiu voltar. E o barco não afundou de vez, não. O barco foi afundando devagarzinho, devagar, foi indo assim, para a direita, devagar, devagar. Tinha um pneumáticozinho, que era um barco todo de borracha, fazendo a segurança. E esse pneumático teve uma finalidade muito grande, porque foi através dele que eu acredito que de 50 a 60 pessoas foram salvas por esse pneumático. Quem estava operando ele foi ajudado por Deus. Quando chegava o pessoal de dentro da lagoa, na margem, todo mundo queria saber se era família, era uma multidão. Aí pisaram em mim, lembro demais aqui. Todo mundo, como é que era? Aí eu já não vi mais nada, né? Aí nisso, me levaram para o hospital. Tava mamãe, os 3 irmãos pequenos e papai só. Minha mãe, uma semana antes, estava falando desse passeio e tal, chamou a gente tudinho. Mas eu e meu irmão mais velho, a gente combinou para ficar para bater uma peladinha no futebol e ela não queria. Ela fez uma brincadeira lá em casa que um dos meninos estava fazendo aniversário, o de 9 anos. Aí eles foram, mas a gente ficou para brincar, né? Minha mãe foi a primeira que saiu, ela ainda saiu viva, mas acho que ela não aguentava não por conta dos meninos. Deu parada respiratória. Mesmo com o trabalho dos bombeiros e de pessoas que ajudaram no salvamento, o acidente resultou na morte de 35 pessoas. 29 crianças estavam entre as vítimas. E tão logo ocorreu esse fato, foi acionado e de pronto as guarnições da época foram prestar esse atendimento e realmente se deparando com a quantidade de pessoas que foram acometidas, exatamente houve a necessidade de uma mobilização de vários outros bombeiros que estavam até de folga. Eu estava em casa às 9 horas da noite, quando chegou um carro do Corpo Bombeiro. Santiago, diga, vamos para a lagoa que aconteceu uma tragédia hoje à tarde. Tem vários mortos. Você, como faz parte da equipe de salvamento, convide alguma pessoa que você conhece por telefone, ou mande buscar em casa, no carro, e vão para a lagoa imediato. Mas 5 horas da manhã até 9 horas encheu, superlotou a lagoa. Ficou superlotada. Até o último resgate. Resgataram 18 corpos. E a minha de 9 da noite às 7 da manhã, mais 17. E o que aconteceu no dia seguinte foi pungente, triste. Foi um quadro que eu não gostaria que ninguém visse na vida
mas tinha muita gente observando. Os bombeiros, nos botes pequenos, mergulhavam, aí achavam o corpo subido, dizia, um aqui, aí vinha com o corpo, geralmente de uma criança, aí levava até a beira da lagoa. Teve um pai que perdeu 3 filhos e a mulher. Foi triste. Ele chorava, ele empurrava, ele batia nas paredes. Era um quadro muito triste, terrível. Aconteceu porque teve descuido, né? Se tivesse sido preparado, não tinha. Se tivesse acontecido, aconteceria, mas não no volume que foi. Tinha muito repórter, me lembro demais na época tinha a Manchete, a revista Manchete, o Cruzeiro, né? Só que eles me alegaram para que eu não falasse com nenhum daquele repórter. E eles me trouxeram da sala onde eu estava para a sala de entrevista. Disse, olha, esse rapaz aqui, tá certo? Vocês aí estão autorizados a não tocar nem nesse rapaz. Nem tampouco perguntar nada. Tá ouvindo? Os tenentes lá, os capitães lá, aquela... Certo. E você, jovem, não diga nem seu nome para esse pessoal. Foi à noite eu não dormia, não. À noite, aí a gente balançando minha cabeça, batendo nos meus pés na cama. Eu me assustava, minha esposa. Não, vamos orar, rezar. Foi uns 3 meses essa agonia. Até hoje eu ainda sinto aquele... Porque eu nunca tinha visto tanta assim de gente morta. Foi a primeira vez que eu vi. As 35 pessoas responsáveis pelas vítimas não acreditavam que ia sair uma indenização pelo fato de o responsável pelo acidente ser o Exército. O primeiro processo que, pelo menos que consta, foi o de 77 e depois teve outros 2 de 80. Foram 35 vítimas. E dessas 35, 26 entraram com ação, né, as famílias dessas 26 vítimas, houve a condenação, houve a implantação de pensões.